Nós vamos caminhar hoje na parábola do semeador. Vou falar sobre uma parábola hoje, tá? E o tema de hoje é as lições do semeador. Eu acredito que a grandíssima maioria de nós já conhece esse texto, já conhece essa história bíblica, já conhece essa parábola. Mas nós vamos olhar para ela um pouquinho, com um pouquinho mais de atenção hoje. Então eu queria, antes disso, orar para que Deus pudesse falar conosco de uma forma muito especial hoje. Vamos fazer isso? Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua casa nesta manhã de domingo. Esse tempo é um tempo muito precioso, Deus, porque esse ambiente em que nós estamos agora, estar aqui reunidos no templo, no que nós chamamos de casa de Deus, estarmos aqui é importante para nós. Porque esse ambiente nos molda, esse ambiente nos encoraja, esse ambiente é um ambiente propício para que nós possamos nos conectar com o Senhor. Ajuda, Deus, que as nossas mentes, que o nosso coração esteja totalmente voltado para esse lugar agora, para esse momento presente. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga uma palavra de revelação para a nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Se você quiser, eu não coloquei o texto inteiro na tela. Se você quiser acompanhar a leitura e estiver no seu celular, faça isso. Acende todas as lâmpadas do templo, por favor. Se você quiser fazer a leitura, eu não coloquei na tela para fazer esse momento agora de você pegar a Bíblia. Outra coisa também, né, que justifica, nessa igreja, na grandíssima maioria das vezes, nós colocamos os textos todos na tela, então não tem por que ficar com o celular ligado, está tudo na tela, né? Ah, mas eu queria fazer anotação. Beleza, aí já é no seu bloquinho de notas. Ah, não, eu faço anotação no meu celular. Beleza, mas quer uma dica? Baixa o PDF, está pronto. Está lá no aplicativo, está inteiro lá. Então você pode só se concentrar aqui, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 8. É a parábola do semeador. Mas eu vou começar a leitura a partir do versículo 1. Vou só fazer a leitura, vou evitar fazer algum comentário agora, porque os comentários vão estar dentro da mensagem, dentro da ministração. O texto começa mostrando que algumas pessoas estavam acompanhando Jesus, e isso aqui me chama a atenção. Diz assim, versículo 1 de capítulo 8 de Lucas. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, estou lendo na linguagem de hoje, tá? Viajou por cidades e povoados, preste atenção nisso daqui, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Isso aqui é importante para nós. Falando do reino. Enquanto Jesus esteve aqui, por muitas e muitas vezes, ele usou essa palavra, reino de Deus. Nós como cristãos, irmãos, nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem aqui. Deus tem um plano para nós, um projeto para a nossa vida que é além dessa vida aqui. Por mais que a gente viva muito tempo aqui na terra, 80, se alguém chegar aí dos 90, 100 anos, a Bíblia diz que é canseira e enfado. Mas nós temos uma vida eterna que nós vamos viver com Deus, no reino dele. Só que a nossa passagem aqui na terra, ela deve colocar em nós conceitos do reino. Por exemplo, nós somos brasileiros, mas pertencemos ao reino de Deus. Então nós estamos aqui na terra por um tempo. Mas o que for feito da nossa vida aqui na terra, vai nos acompanhar por toda a eternidade. Quer ver um exemplo? Quando a gente tem esse tempo de adoração aqui no culto, por que a gente tem esse tempo aqui do culto? Ah, pastor, é para esperar o pessoal que chega atrasado. Tem gente que pensa que é. Ah, eu não preciso chegar na hora, porque tem o louvor.
eu chego depois, a mensagem é depois, a oração é depois. Não, não, nada disso. Esse tempo de louvor aqui que a gente tem é para a gente ter essa experiência de louvor congregacional, de adoração juntos, porque nós vamos ter um tempo de adoração com Deus na eternidade. Então Jesus falou muito a respeito disso. Então ele anunciava a boa notícia do reino de Deus. Reino de Deus é boa notícia. Tem notícia boa aí fora, gente? Poucas. Tem, poucas. Mas o reino de Deus é boas notícias. Como assim, pastor? O reino de Deus fala a respeito de cura, fala a respeito de vida plena, fala a respeito de termos comunhão uns com os outros. Isso é reino. Legal? Os 12 discípulos foram com ele nessa caminhada. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, eram mulheres ricas. Olha que interessante. Quem é que mantinha Jesus? Essas mulheres ricas. Elas bancavam o ministério de Jesus. Jesus, ele era carpinteiro, mas quando ele deixou a carpintaria para se dedicar a pregar as boas novas do reino, ele tinha gente que sustentava. E essas pessoas aqui eram quem sustentavam. Com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você, e recebe essa palavra para a tua vida, que Deus use você para ser um mantenedor da casa e da obra de Deus. Amém? Isso aqui é algo muito especial. Por que você acha que Deus dá recurso para a gente? Para que nós sejamos bênção aqui na igreja, que sejamos bênção na vida das pessoas. Amém, igreja? Tá. Aí, o versículo 4 diz assim: uma grande multidão de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou uma parábola. Qual é a parábola? Jesus então conta uma história. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Então, semente foi semeada, caiu onde? Diga comigo, beira do caminho. Ok? E na beira do caminho não produziu, né? Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade, não havia condições dessas plantas crescerem. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Então percebam que até aqui 3 situações que não permitem que haja produção de frutos. Houve o que aqui? Um desperdício de semente. Toda semente tem um grande potencial. Toda semente tem um grande potencial. Ok? Se você pegar uma semente de feijão, qual que é o potencial que aquela semente tem? De produzir o quê? Um feijão? Não, nunca. Nunca uma semente vai produzir uma coisa só. O potencial que existe dentro dela é de que ela produza muito, muito, muito. Nunca apenas um único fruto. Aí no versículo 8 ele diz assim: mas algumas sementes caíram em terra boa. Fala assim, ufa. Fala, ufa. Algumas sementes caíram na terra boa. E o que aconteceu? As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Viu o que eu falei? Nunca uma semente vai produzir uma única outra semente. Aqui, cada semente produziu 100 outros grãos. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Tá, se nós parássemos aqui, o que é que você tiraria de lições para a sua vida? E a proposta aqui hoje é a seguinte: como que essas parábolas,
como que essa palavra de Jesus tem a ver com a minha vida hoje. Hoje é 23 de abril de 2023. O que é que esta palavra tem a ver comigo? Tem a ver aqui com um cidadão, um morador da cidade americana, um americanense. O que é que isso tem a ver comigo, brasileiro? O que é que tem a ver comigo, que nasci na família Feltrin? O que é que isso tem a ver comigo? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Se fosse só até aqui, beleza. E o interessante é que Jesus falou isso para as pessoas. E como vocês, aquelas pessoas também ficaram, alguns com cara de, ué, tá aí. Só que aí, olha a sequência. No versículo 9 diz assim: os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Irmão, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. E eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. Vamos combinar já? Assim a gente já combina, antes para ficar bonito. Está na filmagem, está ficando na filmagem. Ó. Sabe o que é lindo? O que é maravilhoso é que Deus, Ele tem o desejo de explicar para você nos mínimos detalhes. Aleluia! As pessoas, Ele lançou a palavra. Mas os discípulos falaram assim: mestre, a gente não entendeu o que o senhor queria dizer com isso. E aí, para os discípulos, ele explicou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um Deus, você serve um Deus, você se relaciona com um Deus que tem prazer da sua presença, prazer de falar com você, prazer de explicar coisas para você. Não justifica, às vezes, a gente como cristão ficar melindroso num canto, ficar, ai Deus, o Senhor se esqueceu de mim, ai o Senhor não está tomando conta. Não. Ele se preocupa com você, e todas as vezes que você tiver alguma dúvida, que você tiver um questionamento, chegue para o seu pai, e ele diz assim na palavra: entra no seu quarto, fecha a tua porta, e vai falar com o teu pai, que vai responder para você. Ele não vai te deixar de ar, ele não vai deixar você desiludido, ele vai responder para você. Olha que lindo o versículo 9, a vocês, Jesus disse, a vocês Deus mostra os segredos do seu reino. Para os discípulos ele mostra, para quem está próximo dele ele mostra, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Olha que interessante aqui. Mas espera aí, Jesus não estava falando dos mistérios do reino? Ele não queria que as pessoas descobrissem quais eram os mistérios do reino? Por que ele está dizendo aqui, olha, para eles vão olhar, mas não vão enxergar, e vão escutar, mas não vão entender? Ele está fazendo diferenciação de pessoas? Não dá a impressão que ele está segregando? Não dá a impressão que ele está dividindo as pessoas? Dá, não dá? Mas não está. Por que não está, pastor? Está claro aqui, ó, ele falou que as pessoas iam olhar e não iam enxergar, iam escutar e não iam entender. Ele está fazendo diferença. Não. Sabe o que significa? É que ele quer que você sempre vá mais fundo. Tem gente que vem na igreja, gente, vem, entra, sai, vem domingo, sai domingo, e a vida está passando, está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos dentro da igreja, e não tem mudança, não acontece nada. Você está entendendo? É normal isso? Tá, eu olho para essa parábola aqui, e uma coisa me assusta, mas ao mesmo tempo me conforta. Quantos tipos... Estou até antecipando alguma coisa, se eu não for no script, depois vocês baixam o PDF e vê lá no script. Mas quantos tipos de solo... deixa eu continuar, aí eu faço a pergunta. O que essa parábola quer dizer é o seguinte, então Jesus vai explicar para os discípulos. Ele explica para você que é discípulo.
Amém, amém. A semente é a mensagem de Deus, ou seja, ela é a palavra de Deus. As sementes que caíram, faz assim com o dedo, ó, na sua mão aí, vai. Sementes que caíram na beira do caminho. Então, um tipo de solo é beira do caminho. Segura o dedo aí. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Tem um tipo de solo. Qual que é o solo? Beira do caminho. 2, levanta outro dedinho aí. As sementes que caíram onde havia muitas pedras, então aqui o 2 é pedras. Beira do caminho, pedra. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Aí, porém, elas não têm raízes e por isso crescem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Outro dedinho. 3. As sementes que caíram no meio dos espinhos, então vamos lá, beira do caminho, entre as pedras, entre espinhos. 3 tipos de solos. As que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem, porém, preste atenção nessas 3 coisas. As preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. 3 coisas perigosas: preocupação em excesso, riqueza, dinheiro e prazer. Quase não tem nada a ver com os dias de hoje, né? As pessoas quase não procuram essas coisas aqui, né? Por que essa palavra tem a ver com a gente hoje? 3, né? Vamos lá? Sufocam as pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem, ela nunca cresce. E 4, levanta outro dedinho aí. As sementes que caíram em terra boa. Terra boa. São aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Vamos lá? Quantos solos? Beira do caminho. Qual que é o segundo? Pedras. Terceiro, espinhos e terra boa. Gente, pode soltar. Solta os dedos. Solta os dedos. Vamos pensar assim? Que bom que você está aqui hoje. Amados. Amados, que bom que vocês estão aqui. Sabe por quê? Porque são 4 tipos de solos. Vamos transformar isso em matemática? 100% é o todo. 4 dividido por 4, quanto dá? 25. Significa que 75% das pessoas estão ou na beira do caminho, ou no meio das pedras, ou no meio dos espinhos. Quem é que produziu frutos? Só 25%. A terra boa. É terra boa, irmão. Ah, pastor, você está falando que eu sou terra boa só porque eu estou aqui hoje? É. Também. Sim ou não? Você concorda? Tem gente que ficou em casa. Que não vai vir no culto das 19 horas também. E que vai passar o domingo como se fosse qualquer domingo. Mas você já separou uma parte do seu dia para vir na casa de Deus. Por quê? Porque você, como Jesus está explicando aqui, tem gente que ouve, mas não escuta, vê, mas não enxerga. Você, pelo menos, vem comigo, você agiu. Teve uma música que a gente cantou hoje que tinha a palavra ação, foi a última? É. Fala de ação, a segunda, né? Fala de ação. Vida cristã, gente, é vida de ação. A gente acabou de cantar aqui. Se Deus falou,
irá cumprir-se. Ele vai fazer. E tem gente que acredita nisso. Ele cruza o braço, ele senta, ele só fica observando a vida, não faz nada, e vem, e ainda fica valentão. Deus, o senhor falou que ia fazer, quero ver o senhor fazer mesmo. Viu, vem cá, você, na analogia dessa parábola, tá bom, gente? Você faz parte dos 25%. 75%, as sementes que estavam à beira do caminho, ave levou, alguém... Quem já andou no pasto, nas trilhas, no pasto? Quem já andou em trilha de pasto, onde as vacas passam assim, fica aquele trilho? O que normalmente a gente faz quando a gente está andando na trilha, no pasto? A gente vai ver alguma coisa, a gente chuta ou não chuta? Vê um negocinho, tá? Ou pega... Quem já pegou alguma coisinha, pegou assim, andando no meio do mato, que florzinha legalzinha. E jogou. Arrancou do chão. Ela estava bonitinha lá, do ladinho do caminho, pegou e jogou. Beira do caminho. A outra caiu no meio das pedras. Vocês viram como que é interessante quando uma plantinha nasce no meio de pedras? Ela faz assim, ó. Rapidão. Aí você passa 2 dias depois, perto dela, ela está lá, ó. Por quê? Porque não tem raiz. E as que nascem, crescem no meio de espinhos, ela fica sufocada. Mas uma parte nasceu na terra boa e ela vai produzir. Deixa eu explicar algumas coisas para você. Como introdução, beleza? Quem está comigo? Você está entendendo a importância disso? Agora, se você for embora agora, o que é que eu preciso que você saia daqui pensando e pense nisso durante essa semana? Essa parábola aqui, ela não tem a ênfase de Jesus, não é na palavra, tá? Semente, não é na semente, e não é nem na questão do cuidado de Deus. A questão mais importante dessa parábola aqui, você percebeu qual que é? É o tipo de solo. É o tipo de solo. Porque a mensagem, a palavra de Deus, ela vai produzir muito fruto, dependendo do solo onde ela estiver. Então, se você for embora agora, a gente falar amém, você vai para casa. O que é que a parábola do semeador traz para você? Que tipo de solo eu sou? Você veio aqui hoje de manhã, você está recebendo uma porção da palavra. Você, enquanto estava cantando aqui, se Deus falou, irá cumprir, você está movimentando, você está colocando fé no seu coração em ação, você está reagindo, você está dizendo assim, não, essa semana vai ser diferente. Sim ou não, gente? Amém? Você veio para cá hoje, olhando para a sua semana. Quando eu venho para o culto do domingo, eu já venho olhando para a minha semana, eu já tenho ideia do que vai acontecer. Tem algumas coisas que já estão definidas. Eu tenho uma consulta, eu tenho um exame, essa semana eu vou fazer isso. Sim ou não? Aí tem aquela conta para pagar. E aí entra a preocupação, né? Aí tem aquela conta, mas você já sabe mais ou menos como que a sua semana vai ser. E alguns de nós têm até a ideia de que não vai ser uma semana fácil. Gente, não vamos nos iludir aqui, a gente diz, não, um tapete vermelho vai se estender para você, vai ser tudo, essa semana tudo vai ser fácil. Vai ser fácil? Quem trabalha com venda aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Trabalha com venda. A última semana do mês, Paulo, como que é? É devagar. E o que você tem que fazer na semana devagar? É devagar. Amanhã das 6 horas da manhã, você vira do lado e fala assim, não, hoje eu vou entrar às 9. Porque é devagar mesmo. Você pode se dar esse luxo? O que você tem que fazer? Porque é uma semana devagar, ele vai ter que fazer mais. Todo mundo que trabalha com vendas é assim ou não é?
Tem que bater meta. Nossa, falta 30% da meta. Não bati meta. Essa semana você vai ter que fazer essa meta acontecer. Vai ser uma semana fácil? Provavelmente, assim, humanamente falando, não. É aí que entra a palavra que você recebe aqui no domingo, e você chega na segunda-feira com sangue nos olhos, dizendo assim: eu vou bater a meta em nome de Jesus. Só que você não toma essa decisão amanhã, quando o celular despertar. Você toma a decisão hoje já. Você fala assim: essa semana eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou bater a meta, eu vou superar a meta. Vai ser o melhor fechamento da minha história em nome de Jesus. Começa hoje. Está entendendo? Então, a parábola aqui, o solo sou eu, é você. O que nós vamos fazer? Gente, entenda uma coisa: a semente é boa. É a palavra de Deus para você, ela é boa, ela tem um potencial de produção, ela vai produzir, ela vai fazer. Agora eu preciso colaborar, eu preciso ser esse solo. Aleluia! Amém! Agora, eu escolho qual solo eu serei. Eu vou até pular aqui a introdução, só para... Coloca para mim a definição do que é uma parábola. A palavra parábola vem do grego, que é a palavra parabolé, que significa pôr ao lado de, ou no sentido de comparação. Quando Jesus contava parábolas, ele fazia comparações com diversos assuntos, para que ficasse prático para as pessoas entenderem. São 41 parábolas na Bíblia. Jesus ensinou, ele ensinava as pessoas e ele usou 41 parábolas. Ele usou vários tipos de ensinamentos para mostrar princípios do reino. Essa daqui é uma delas. Então a parábola tem isso, ela não é uma fábula, né? O que é uma fábula? A fábula é uma história que a gente usa para contar para crianças, a gente usa para dar algum tipo de ensinamento também. Numa fábula, por exemplo, a árvore fala, o animalzinho fala, isso é uma fábula, né? Que você também coloca um ensinamento e bora lá, certo? Mas a parábola não, a parábola tem uma outra finalidade, ela faz comparações. Jesus usa exemplos do dia a dia, que é para que fique fácil de entender. Mas mesmo assim, o que acontece com essas pessoas, com algumas pessoas? Elas não entendem. Porque elas não conseguem associar esses princípios à sua vida. Mesma coisa nós. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ensine quais são os princípios que Deus tem na sua palavra para o nosso dia a dia. Olha que interessante, o Salmo 78, versículos 2 e 3, já falava lá atrás, antes de Jesus chegar, que ele iria utilizar parábolas para ensino. Olha o que diz: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, que ouvimos e aprendemos o que nossos pais nos contaram. Então lá nos Salmos, já tinha falado que Jesus ia usar, que Deus ia usar desse tipo de linguagem. Agora olha que interessante, Deus escolheu essa forma de ensino, para mim e para você, não para esconder nada, mas para revelar para nós. A intenção, preste atenção nisso, é que aqueles que buscam o discernimento do Espírito recebam o entendimento profundo que está escondido dentro dessa palavra. Então o que é que Deus quer de mim e de você? Que nós nos aprofundemos nele. Nós vivemos um tempo em que é muito comum, a gente quer as coisas muito práticas, a gente não quer gastar tempo com nada. É ou não é? Só que ao mesmo tempo a gente gasta tempo com futilidade. A gente não quer gastar tempo com algumas coisas, mas a gente arrebenta com o tempo
fazendo nada às vezes. E sempre a mesma, né? Ah, estou cansado. Ah, eu estou cansado. E aí a gente deixa alguma coisa para trás. Jesus ensinava as parábolas em meio a multidões. Agora a parte bonita do negócio. Mas ele explicava o significado em particular para os discípulos. Para nós. Para você, Deus quer ter um particular. Para você, Deus quer ter um tete-a-tete com você. Amém? E o que a gente aprende nessa parábola então? Jesus usa essa parábola para proclamar a boa nova do reino de Deus. Foi o que a gente viu em Lucas 8:1. A parábola do semeador, preste atenção, isso aqui é fantástico, gente. Nos ensina que Deus é generoso. Como assim? Ele estendeu sua graça a todos, mesmo àqueles que ele sabe que provavelmente o rejeitarão. Vamos lá? Quantos tipos de solos são? 4. Quantos solos bons tem? 1. 3 tipos de solo, Deus sabe muito bem que vai lançar a semente boa, mas não vai produzir. Deus já sabe disso, mas nem por isso ele deixa de enviar a semente. Em nome de Jesus, que nenhum de nós que esteja aqui hoje de manhã, ou que esteja acompanhando pela internet, que nenhum de nós seja esses outros 3 tipos de solo. Que nós sejamos terra boa sim, porque Ele está derramando da sua palavra sobre nós. Deus trabalhará para semear sua palavra no nosso coração sempre, mas também temos que fazer o nosso trabalho. O caminho para o crescimento, e principalmente o crescimento espiritual, o que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é um caminho direto e reto. Agora, o que é que eu e você enfrentamos o tempo todo? As armadilhas e distrações, que são muitas, mas que nós devemos sempre nos apegar à graça e perseverar em Deus. Tem muita distração. Tem muita armadilha. Você já tomou uma decisão, por exemplo, na sua vida, de dizer assim, não, eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar minha vida, mas eu vou mudar minha vida a partir de um novo relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já falou, não, eu preciso melhorar com Deus. Porque se eu melhorar com Deus, vai melhorar tudo. Quem concorda? É assim ou não é? Quem aqui já teve essa experiência? Eu preciso melhorar. Sim? Sim? Só eu? Não, tem mais gente. Você já tomou essa decisão? Você, não, o negócio está meio zoado, meio bagunçado, eu vou mudar. E primeira coisa, eu vou mudar com Deus. Vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou passar a jejuar de novo, coisa que eu fazia e parei, vou contribuir na igreja, vou voltar a dizimar, vou mudar esse negócio. Aí você toma a decisão, vou mudar. Pronto. Dia seguinte. Tá, ontem eu falei que eu ia ler a Bíblia, mas hoje não vai dar tempo. Nossa, como que eu vou arrumar 15 minutos para ler a Bíblia? Eu não estou falando nem de 1 hora, de 15 minutos. Gente, não dá tempo. Orar, mas que orar? O que é isso, gente? Armadilhas, distrações. Vocês estão comigo? E viu, todo mundo enfrenta isso. Não pensa você que, viu? Todo mundo enfrenta isso. Tudo na vida começa com uma semente. Sim ou não? Você é resultado de uma semente. O espermatozoide do seu pai era uma sementinha que encontrou o óvulo da sua mãe, que era a terra. Puf! Está aí você, lindo, maravilhoso. Dá uma olhada nessa lindeza que está perto de você. Fala isso. Esse foi o espermatozoide que acertou. Fala, esse foi o espermatozoide que acertou. Glória a Deus. Aleluia. Está você aqui, lindo, maravilhoso.
Tudo começa com uma semente. E aí o que a gente precisa entender? Tudo que está estabelecido no mundo e em nossa vida hoje começou lá atrás com uma semente. Toda semente plantada deve ser recebida pela fé. Quando semeamos uma semente, colocamos nas mãos de Deus e depois nós vemos o agir de Deus. Preste atenção, graciosamente e misericordiosamente enviar o milagre que eu e você precisamos na nossa vida. Jesus diz assim, quando ele termina de falar: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todo mundo tem ouvido. A multidão tinha ouvidos e ouviram a parábola. Mas Jesus estava desafiando os seus ouvintes a entender, aplicar e obedecer aquilo que tinham ouvido. Note que a essência dessa parábola é sobre ouvir e dar o próximo passo. É isso que se trata a parábola do semeador. Bem rapidinho para nós irmos para o final. Eu vou pular um monte de coisa, você baixa o PDF e encontra lá todos os detalhes. Primeira coisa, ele começa dizendo assim: uma semente caiu à beira do caminho e foi pisada. Primeiro tipo de solo. Qual que é a parte mais importante da parábola? A semente? Não, é o solo. Fala comigo, solo. É a parte mais importante. Primeira parte, caiu à beira do caminho. E o que é que nós encontramos aqui? À beira do caminho encontramos um solo mais endurecido, por causa que foi pisado pelas pessoas que vão e vêm, tá? Parece que a gente consegue ver que muitas delas, transeuntes, indiferentes e egoístas, que a cercam. Essa é a nossa vida hoje. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de solo. Solo endurecido. Por que a semente não produziu? Porque ela não entrou no solo. E isso permitiu que ela secasse, ela fosse comida por pássaros. Esse tipo de coisa que acontece com o solo endurecido. O que é que nós vemos hoje? Pessoas com o coração endurecido. Pessoas agarradas a alguns comportamentos e que são comportamentos que trazem prejuízo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás adora um solo endurecido. Satanás adora corações endurecidos, arrogantes, ofendidos, fechados para tudo. Ele ama quando a gente fecha o coração e endurece. E ele é capaz de roubar as sementes que são deixadas nesse tipo de solo. Por quê? A semente não entra. Ela não entrando, Satanás vem e rouba a semente. E o que ele faz com a semente? Ele joga fora. E a parábola diz que aquele que ouve e deixa a semente entrar, vai produzir bons frutos. Segundo, as sementes que caíram entre pedras. Versículo 6 de Lucas 8. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Perceba aqui o seguinte: aqui temos uma situação em que as pessoas recebem a palavra. Você deve ter conhecido gente que recebeu a palavra, e falou assim: uau, Deus fez uma obra na vida dela. Só que, logo em seguida, tchau. Por quê? Porque não tinha raiz. Faltou o quê? O que Jesus fala na parábola? Umidade. Faltou água. Quem é a água que eu e você precisamos todos os dias da nossa vida? Espírito Santo. Faltou umidade. Esses ouvintes não têm raiz. E várias facetas da vida, incluindo a fé, não crescem porque falta
raiz. Qualquer vento que bate, leva embora. Lucas 8:7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Quando as sementes da palavra encontram o nosso coração disputado, percebam, caiu entre espinhos, e o que aconteceu aqui? A planta e o espinho cresceram juntos. É isso que diz o texto? Cresceram com ele. A plantinha foi crescendo, mas o espinho foi crescendo junto. E o que aconteceu quando a plantinha cresceu junto com o espinho? O que o espinho fez? Sufocou a planta. Tudo que nós permitirmos que cresça junto com a nossa planta e que não procede de Deus, vai sufocar. Então nós temos que ter muita sabedoria para o que é que nós vamos deixar crescer perto da gente. Nós sabemos muitas vezes que temos relacionamentos nocivos perto da gente e a gente deixa crescer junto. Sabe aquela pessoa que você sabe que ela te puxa para baixo e você permanece com ela na sua vida? Você está pedindo para ser sufocado por ela? É duro isso, mas é verdade. Tem gente que não agrega valor na sua vida e você faz questão de andar com essa pessoa a tiracolo. Ela vai te levar para baixo. Ah, mas o que eu faço? É meu pai, é minha mãe. Você vai ter que mudar o tipo de comportamento com ela. Você não pode permitir que aquilo que ela fala para você, que a influência que ela exerce na tua vida, te puxe para baixo. Você tem que fazer escolhas. Às vezes é um colega de trabalho. Ah, vamos para o barzinho? Não dá nada. Ok. Se você tiver a sua vida cristã edificada no solo, está lá uma planta viçosa, bonita, problema nenhum você ir para o barzinho com ela e você ficar na sua influenciando ela. É até importante que você faça isso para evangelizar, porque o dia que você convidar ela para vir na igreja, ela não vai poder dar desculpa para você. Ah, você pediu para ir no barzinho com você aquele dia, eu fui, agora você vai comigo na igreja. Agora, se você for para o barzinho com ela, e o que ela fizer, você fizer junto, aí já era. Aí você perdeu. Não, uma cervejinha só não vai dar nada. Perdeu. Você perdeu porque ela conseguiu te puxar para baixo. E você não conseguiu puxar ela para cima. O que diz o texto? O que diz o texto? Cresceram juntos. O espinho vai sufocar. Não vai dar certo. E aí, na sequência, ele fala, quais são os espinhos? Dinheiro, riqueza e paixões. Cuidado. Amém? E o último, Lucas 8:8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. Olha só que interessante, não basta ter um coração bom, precisamos ter um coração íntegro. Não é só ser bonzinho. Gente, tem muita gente bonzinha, boazinha, que vai para o inferno mesmo boazinha. Ela é boazinha, mas Deus não exerce influência nenhuma na vida dela. Você concorda? Você entende isso? Não vai. Precisa ser íntegro para que as sementes recebam o necessário para se aprofundarem na terra, germinarem com força, crescerem solo acima e frutificarem a 100 por 1. Ouvir a palavra, meditar na palavra é uma prática que nos leva a viver em integridade. E a maior chave para isso é a obediência. Por isso que Jesus fala, quem ouve as minhas palavras e as pratica, vai ter resultado. É isso que ele fala o tempo todo. E aí, o versículo 15 diz, as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra
retém, né, a retém e dão fruto com perseverança. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, recebe isso para a tua vida. Os frutos celebram o agir, os feitos do Senhor na nossa vida e são alvo do favor do céu na terra. Vou repetir, isso é para você. Os frutos celebram o agir e os feitos do Senhor e são alvo do favor do céu na terra. Os solos férteis alegram o coração do Pai. Precisamos ter um coração agradecido por Ele, nos ter escolhidos como porta-voz dessa multiplicação. É através da sua vida, é através do seu testemunho, é através da sua boa terra que você vai glorificar ao teu Pai que está nos céus. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 16, versículos 14 e 15. Durante 7 dias celebrem a festa, dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Deus vai abençoar você em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Deus tem prazer em que você produza muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar com essa palavra aqui de um pastor chamado Warren Wendell. Ele diz o seguinte, a respeito dos 3 tipos de corações infrutíferos, influenciados pelo inimigo. No coração endurecido, Satanás mesmo quem rouba a semente. Qual que é o coração endurecido? Aquela semente que caiu à beira do caminho. No coração superficial, que é as pedras, os enganos da carne, através do falso sentimento religioso, impedem a semente de crescer, impedem a pessoa de crescer, crescendo no meio das pedras. E no coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar, porque sufoca, são os espinhos. E os espinhos são os nossos 3 grandes inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Quando eu comecei hoje, eu disse que nós não somos desse mundo, nós somos de um outro mundo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Cuidados com o diabo, ele não descansa. Cuidado com a carne, porque a nossa carne, ela gosta do que não presta, ela puxa a gente para aquilo que não presta. Cuidado com a carne. E cuidado com o mundo, porque o mundo oferece um monte de coisa. E junto com esse um monte de coisa, ele sempre coloca assim aquele, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver um traguinho, nada a ver um golinho, nada a ver uma cheiradinha, nada a ver. E quando a pessoa menos espera, ela está lá, afundada, sem resultados na vida. Efésios capítulo 2, eu não ia ler, mas eu preciso ler esse texto aqui. A partir do versículo 3, Paulo diz para nós hoje: anteriormente, quando nós não conhecíamos a Jesus, todos nós também vivíamos entre eles, nesse sistema do mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, do castigo de Deus. Todavia, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Deus olhou para nós quando nós éramos pecadores terríveis. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos resgatou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Éramos nós, lá atrás, sem conhecimento. Hoje nós somos terra boa. Hoje nós somos terra boa, porque Deus é misericordioso, cheio de graça, e Ele nos deu Jesus. Queria que você olhasse para dentro do seu coração agora, e eu desejo que você seja terra boa. Terra boa. Sendo terra boa, diga assim, diga para você mesmo aí agora: eu vou produzir bastante colheita. Eu vou produzir bastante semente. Que você tem recebido sementes de Deus, a palavra dEle, o amor dEle, a graça dEle, o cuidado dEle. Deus tem feito na sua vida, mas que você possa transferir isso para outras pessoas também. Querido Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, por essa parábola tão importante para nós. O Senhor é um Deus que está preocupado com a gente. E ao mesmo tempo, Pai, nós estamos aqui hoje e nós nos sentimos privilegiados. Porque na proporção dessa parábola, nós somos 25% que dão crédito à Tua palavra, que dão crédito à Tua voz. Nós estamos aqui, separamos uma parte do nosso dia para Te ouvir. E pedimos, Deus, derrama sementes boas, que a Tua palavra na nossa vida, derrama sementes, Senhor. Que o nosso chão, que a nossa terra, que o nosso solo possa produzir muitos frutos. E que os frutos que nós possamos produzir, Deus, glorifiquem e exaltem o Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos. Que sejamos terra boa, em nome de Jesus. Eu te peço. E eu já te agradeço, Senhor, pela grande produção de frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bate no seu peito aí e diga assim: eu sou terra boa. E a palavra de Deus é uma boa semente, e ela vai produzir muitos frutos na minha vida. Amém? Vai produzir muitos frutos em nome de Jesus sobre a sua vida.